To God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, we thank you again for the privilege of working in your vineyard. te agradecemos novamente pelo privilégio de trabalhar na ceifa. And we pray for your Holy Spirit to help us to understand. Oramos e pedimos o Santo Espírito para conseguirmos entender. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Okay. Oops. Yeah. So in part 2 today, Então, essa é a nossa segunda parte I'm going to look at two things. e vamos ver duas coisas. The characteristics of the mark of the beast As características da marca da besta and the way we've used the name Quintus. e a forma como a gente utiliza o nome Quintus. Okay, as usual, just shout out, interrupt, questions, or if you want me to repeat something. Como habitual, façam perguntas, interrompam se querem também que eu repita alguma coisa. Okay, so in our message, we have many stories at one waymark. Então, na nossa história, nós temos vários acontecimentos num marco. Gender, democracy, east wind, etc. Gênero, democracia, o vento do Ocidente, etc. So at Sunday Law, you get lots of different stories happening, Com a lei dominical, nós temos várias histórias acontecendo, but they're not the story of the Sunday Law. mas não são a história da lei dominical. The story of the Sunday Law is the mark of the beast. A história da lei dominical é a marca da besta. So the Sunday Law and the mark of the beast are completely synonymous. Então, a lei dominical e a marca da besta é um sinônimo. I can't stress it enough. The Sunday Law is the mark of the beast. Eu não sei como dizer isso o suficiente para dizer que a lei dominical é a marca da besta. So you cannot have a Sunday Law. Então, não é possível ter uma lei dominical. You cannot have a Sunday Law if you don't have the mark of the beast on the people. Então, não é possível ter uma lei dominical se nós ainda não temos a marca da besta nas pessoas. So whatever date you're in favor of, Então, seja qual for a data que você está inclinado a aceitar, you have to tell me what the mark of the beast was on that day. você tem que me dizer qual foi a marca da besta nesse dia. You can't ignore that. Não pode ignorar isso. Okay, so different things that happen at Sunday Law. Então, coisas diferentes que aconteceram na lei dominical. You have the death of the king of the south. Temos a morte do rei do sul. You have the seventh head. Depois a sétima cabeça. The latter rain is poured out. A chuva serôdia, que é derramada. Laodicea is passed by. A Laodiceia, que foi passada. And you can probably think of some other things too. E poderíamos até colocar outras coisas. But you don't look at Laodicea, the Adventist church, Nós não olhamos para a Laodiceia, a igreja adventista, and they do something on some date which you think shows they're passed by. e dizemos que eles fizeram alguma coisa num dia específico e por isso foram passados. And then say, well, that date must be the Sunday Law because that happens at Sunday Law. E dizemos, então essa data tem que ser a lei dominical porque acontece na lei dominical. Or the death of the king of the south. Ou a morte do rei do sul. You see something that happens to Putin or Russia. Você vê alguma coisa acontecer com Putin ou com a Rússia. You think it's their death. E você pensa que é a morte. So you say that must be the Sunday Law date. Então você diz, essa tem que ser a data da lei dominical. You have to stay with the story of the mark of the beast. E você tem que manter a história da marca da besta. So can anyone tell me how you get the mark of the beast? Então, será que alguém pode me dizer como obter a marca da besta? On July 18 or January 20.
a 20 de janeiro ou 18 de julho. And there's other dates in the future. I think one of them is the death of the King of the South. E acho que também já mencionamos uma data no futuro que representaria a morte do Rei do Sul. How would you get the mark of the beast? Because I guess you're all leaning towards a date already. Então, como você obtém a marca da besta? Porque eu imagino que já todos vocês tenham uma data favorável. So just shout out, how do you get the mark of the beast on the date that you favor? Então, me digam, como vocês veem a marca da besta na data que vocês escolheram? So this is the most important question to identify the Sunday law. Então, essa é a pergunta mais importante para a gente identificar a lei dominical. Okay, I guess no one. Então, talvez ninguém tenha uma resposta para isso. Okay. Eu não sei se Pode falar. Yes. eu Sim. se ele está falando que o voto é a marca da bestia. So is questioning, you are saying that voting is the mark of the beast. That's what I'm saying on November 5th. You vote for Sim. Trump. Isso mesmo. Entonces la pregunta es quiénes fueron las primeras personas en votar, indica cuándo comenzó ese hito. So the first people that started the voting will mark that waymark. I don't know if it made sense. So I know you can vote early. Então, eu sei que você pode votar antes ou mais cedo, But in general terms, we just mark the election as November 5th. mas em termos gerais, a gente marca a eleição como 5 de novembro. But if you voted on November 3rd or 4th and you voted for Trump, then that would be the mark of the beast. Mas se você votou a 3 ou 4 de novembro, decidiu Trump, então isso seria já uma marca da besta. So Gabriel had his hand raised. Eu não entendi bem o que Mati disse também acusticamente, cortou um pouco, mas o que eu queria dizer é que eu creio que nada do que vemos agora desenrolar So Gabriel didn't understand so much the point Matthias was doing because of sound, but he's saying that nothing that we see developing at the moment poderia acontecer sem que o Partido Republicano ter votado ou confirmado o programa partidário de 18 de julho. 18 de julho, você falou? Na convenção. Mm-hmm. So Gabriel is saying that nothing that's happening at the moment could have happened if at the 18th of July they wouldn't have confirmed the nominee for that party. Não Yeah, o nomeado, senão o programa político. So not the nominee, but the entire political program. Com isso digo o projeto 2025, Like the 2025 projects. e colocando ao público, né, o que eles se apresentam como a gente viu esse show da masculinidade, né? And pointing it out in public, like how you see masculinity. I agree. Eu concordo, But how does that make it Sunday? mas como é que isso se torna uma lei dominical? So the cross couldn't have happened if Judas didn't betray Christ. A cruz, por exemplo, não poderia ter acontecido se Judas não tivesse traído Cristo. Or the Sanhedrin didn't
pronounce his death. What's it called? Uhum. Ou o Sinédrio não tivesse anunciado a sua morte. Or Pilate, was it Pilate or whoever said, I wash my hands? Ou se Pilatos não tivesse dito, eu lavo as minhas mãos. Or the people didn't vote for Barabbas, etc. Ou se, por exemplo, as pessoas não tivessem votado por Barrabás. That doesn't make those things the waymark of the cross. Isso não significa ser o marco da cruz. You say it's cause to effect or whatever you want to say, Mesmo que você queira dizer que é uma causa e um efeito, but you can't move the waymark of the cross back to Barabbas or Judas, etc. mas você não pode pegar nesse marco da cruz e levá-lo para trás para falar de Judas ou Barrabás ou um desses acontecimentos. Eu compreendo isso e é claro que a gente pode voltar muito para trás e traçar todo o desenvolvimento nos últimos anos. So he understands that, and of course we could go all the way back and trace all this development. Mas eu digo que esse acontecimento ele se destaca But what he's saying is that this specific happening, it's the most destaca. It's the most it's, highlight sobre. yeah, that you will have the most highlighted event. It stands out. Yeah. Stands out the most, yeah. Agora é oficial. É isso que eles querem para o próximo mandato. So it makes it official by saying this is what they want for the next mandate. Ou seja, não é uma data aleatória que levou à situação atual. So it's not a random date that took us to what we have now. I agree with everything you said, Então eu concordo com tudo que você disse, but it doesn't make it the Sunday law, July 18th. mas não faz com que 18 de julho seja uma lei dominical, Because the Sunday law is the mark of the beast. porque a lei dominical ainda é a marca da besta. So how do the people get the mark of the beast on July 18 or January 20, etc.? Então como é que as pessoas conseguem ter essa marca da besta 18 de julho, 20 de janeiro, seja quando for? When the Ukraine will end, Quando termina a guerra na Ucrânia, por exemplo. okay, you do have to answer that question or you have no case for the Então, date that you believe in. Sorry. Então, você tem que responder essa pergunta, senão a gente não consegue ter a resposta para quando foi essa lei dominical. We just have other two hands raised. Então, tem a mão da Alexia e depois o João. Então, obrigada pela oportunidade. Eu acho que não reforçaria o Aaron, o que ele está falando. Eu acho que o decreto dominical foi quando ele assinou tudo aquilo que ele pretendia. So, Alexia is saying that she thinks the Sunday law Porque, would be... Só um minuto, Porque eu- Alexia. The Sunday law would be when he signed off what he intended to do. Pode continuar. assim como foi na linha de Cristo, o The same way- desenvolvimento, The same way it was in the line of Christ. o desenvolver, o avolumar para acontecer o fato, That development and that growth for something to happen da crucificação de Cristo, poderia haver alguma manifestações que impedisse Pilatos so from the time Christ was crucified, maybe they could have had other happenings that would have stopped do we say poder- Pilatus? poderia ok, poderia também o Trump não ser tão perverso, ele Trump- poderia Trump could have not been so perverted, maybe.
poderia acontecer várias coisas que impedissem tamanha perversidade. Então, eu acho que o decreto dominical foi quando ele assinou e fez valer So os she said decretos. many things could have happened, before Trump, but the fact that he signed it off, it marks it as the Sunday law, as a signed off decree. So Gabriella, from your, are they talking about like signing executive orders and stuff like that? Então, quando você diz Trump assinando, o que ele assinou exatamente? São ordens executivas, você diz? Sim. Yes. So how do the people get the mark of the beast on the day that Trump signs some executive orders? Então, como é que as pessoas obtêm a marca da besta, mesmo no dia em que ele assina essas ordens executivas? À medida que elas aceitam a perversidade do Trump. Elas poderiam até se arrepender do voto, exagerei, não deveria ter votado. O que a gente não vê, a gente vê que a maioria dos americanos e muitas pessoas no mundo aceitam o que o Trump faz. So she's saying that it marks it by the fact that people are firm in what the decision that they have taken. They have not regretted the fact that they had voted for him. So Americans voted for him and they okay with that. Okay, so let's take January 20th, 2025. Então vamos pegar 20 de janeiro de 2025, por exemplo. Trump signs a bunch of executive orders. Trump assinou várias leis executivas. How do you get the mark of the beast in your hand on that day? E nesse dia, como você recebe a marca da besta na sua mão? Because to receive the mark of the beast in your hand requires an action. Porque para receber a marca da besta na sua mão, você tem que ter uma ação. In the 1888 model, you keep Sunday. No É uma modelo pergunta? no modelo de 1888, por exemplo, o marco seria você guardar o domingo. Even if you don't really believe it, you're just going along with your friends and family. Mesmo que É. você não acreditasse, você ainda guardava o domingo por causa de amigos ou familiares. Posso responder? Sim. No nosso momento, é quando eu aceito a questão dos imigrantes, da transfobia. Eu acho que ele está certo. Temos pessoas no Brasil que acham que o Trump está certo, que deve continuar com essa sentença dele. Então, acho que no momento que a minha mão, ela aceita, o ato de aceitar, de servir, de comungar junto com ele. So what she's saying is that for her, that action of accepting would be just by the fact that you accept everything that Trump signed off, the fact that you are in agreement with all the things that he's doing. That would be the action, the actual action, by you accepting it. So what you're thinking on the day is not a physical action. Então, quando você está pensando da data, você não está pensando numa ação física. The lines, I'm going to say, are the most important doctrine we have. E eu vou dizer que as linhas são a doutrina mais importante que nós temos. You can argue that elders Jeff and Parminder then Test used tons of lines. Você até poderia argumentar isso, mas o ancião Jeff, Parminder e Tess, eles usaram várias linhas. So if your theory today contradicts the lines, Então, se a sua teoria hoje contradiz as linhas, can't be true. não pode ser verdade. And I'm even going to add a plain thus saith the Lord. E eu vou até acrescentar um simples assim diz o Senhor. Because in Revelation 13 it says you can get the mark of the beast in your hand. Porque em Apocalipse 13 diz que você pode receber a marca da besta na sua mão, Which requires an action, o que requer uma ação, not just a thought on a day. não só um pensamento nesse dia. If we go through every line that I know of, Se a gente vai para todas as linhas, pelo menos as que eu conheço, chronologically we'll start with Noah. cronologicamente, você veria dessa forma.
You either got on the ark or you didn't get on the ark. Ou você entra na arca ou você não entra. Physical action, mark of the beast, the Sunday law way mark. Então, fisicamente, seria um marco da lei dominical, essa ação. Alpha of ancient Israel. O alfa do Israel antigo. The children of Israel take Ai, the city Ai. Por exemplo, os filhos de Israel que tomaram a cidade de, acho que é Aia. Physical action. É uma ação física. Omega of ancient Israel. Ômega do Israel antigo. You have to take the gospel to the Gentiles, 34 AD. Você tem que levar o evangelho a 34 antes de Cristo. Alpha of modern Israel. Depois de Cristo. Então, alfa de Israel moderno. You have to return a slave, physical action. Você tem que retornar um escravo, a uma ação física. 1888 model. Modelo de 1888. You have to go to church on Sunday, keep Sunday. Você tem que ir à igreja no domingo, guardar o domingo. That's every single line that I can think of where you have a Sunday law end. Então, eu não consigo pensar numa linha onde a gente não tenha essa ação como lei dominical. Not one of them is just what you're thinking on a certain day. Nenhuma delas é apenas um pensamento num dia específico. November the 5th is the only date that our movement has Dia 5 de novembro é o único dia de ação física que o movimento tem, the people had to do a physical action onde as pessoas fizeram uma ação física. and I just can't stress it enough. Any thoughts? E eu não consigo expressar isso o suficiente. João, você tinha a mão levantada, quer falar ainda? João, se não, Gabriel. Só fazer uma pergunta em hipótese. So, just a hypothetical question. E se eu votasse naquele dia no Partido Minúsculo Independente, Partido dos Animais, por exemplo? So, what if on that date I had voted in a little small political party, like one that defends animals, for instance? Ou eu não compareci, fiquei doente, não consegui justificar? Or I was sick, I didn't go vote, and I couldn't justify the fact that I didn't go vote? Ou o processo no meu estado foi tão complicado que eu não consegui apresentar toda a documentação necessária? Or the process of where I was so complicated, I couldn't have handled all the necessary documentation? Isso me torna isento do recebimento do marco? Ou como a gente encaixaria isso? Does that mean that I now don't receive the mark of the beast because of that? How would that work? Okay, so if you did vote but not for Trump, then you don't receive the mark of the beast. Então, se você votou, mas não votou pelo Trump, então você não recebeu a marca da besta. But all the anomalies that you've pointed out, problems, E todas essas anomalias, esses problemas que você mencionou, you can apply to all of these as well. você também consegue aplicar a esses. And the answer is the mark of the beast is a corporate model. E a resposta seria que a marca da besta é esse modelo corporativo. It's not a model which accounts for individuals. Não é esse modelo que vem apenas com indivíduos. Not everyone was in the Israeli military. Nem todo mundo participou aqui quando houve essa tomada dessa cidade. Not everyone came across an escaped slave. Nem todo mundo
se deparou com um escravo fugitivo? There's no, sorry, the Levites is another corporate model, Os levitas seriam outro modelo corporativo and the Nephilim. e também o netineu. So there's no Levites or Nephilim in our movement, Então, não temos levitas ou netineus no nosso movimento, but there still might be one Adventist saved. mas talvez um adventista ainda possa ser salvo. Does that answer your questions? Isso responde às suas perguntas? Em parte, o que eu talvez só queria observar So, an observation that maybe I would like to do é que eu acho que a questão de votar em branco ou votar um partido pequeno, insignificante, is the fact that either you don't vote for anyone or you vote in an insignificant party pode não ser tão neutro como você gostaria. maybe it's not so neutral as you would like it to be. Dependendo da situação percentual, Depending on the situation itself, a sua ausência de voto pode acabar favorecendo o partido que você não quer ver no poder. the fact that you didn't vote, sometimes it actually favors the party that you didn't want that they won. É só isso, eu digo que não é o suficiente não votar no Trump, tem que votar contra ele. So what I mean is that it's not enough to just vote, but you would have to vote against Trump. Again, all of that is answered with the difference between an individual Então, mesmo assim, como isso responde à diferença entre o indivíduo and the problems with a corporate model. e o problema com o modelo corporativo. You could vote for Harris Você poderia ter votado na Kamala, because you're going to pay less tax under Harris's policies. porque, por exemplo, você vai pagar menos impostos com as políticas dela. But you're the most sexist, homophobic, patriarchal person in the whole of America. Mas em toda a América, você é a pessoa mais sexista, homofóbica e patriarcal. Does that make sense? Faz sentido? Votar no Trump seria mais sexista, mais patriarcal ainda. Voting Então, for Trump would be more sexist and more patriarchal even. Yeah. So I guess we're agreeing. Are we agreeing? Or did you? Então, nós estamos concordando, certo? Ou não? O que eu digo, assim, seria o argumento dizer que, assim, a Câmara é bastante ruim também em muitos aspectos, então não voto por nenhum dos dois, porque ambos são ruins. Eu digo que, sorry. So the fact that we're saying that Kamala might not be so good, Trump is also not good, so I'm not going to vote for any of those. Eu digo que, assim, você ainda assim, entre dois candidatos imperfeitos, você pode tomar a pior decisão, que seria o Trump. Even with those two bad candidates, you could take the bad decision and vote for Trump. Then God will judge you individually. Nesse caso, Deus tem que te julgar de uma forma individual. Just like you could return a slave, or just like you could keep Sabbath. Da mesma forma que, por exemplo, você poderia guardar o sábado, But everything else is wrong about you. mas tudo o resto está errado em relação a você. But it doesn't change the fact that Ellen White says the Sunday law is the mark of the beast. Ainda não muda o fato que Ellen White diz que a lei dominical é a marca da besta. So you can throw any different scenario at a single individual. Então você pode jogar qualquer tipo de cenário para um indivíduo, It doesn't change the corporate model. porque não muda o modelo corporativo.
So, even though November 5th may have these anomalies, Então, ainda que 5 de novembro a gente veja algumas anomalias, which I believe you can answer, I think I've answered them to my satisfaction anyway. que eu acho que dá para responder, pelo menos eu respondi para minha própria satisfação. It's the only date in this movement that has an action by the people. É a única data nesse movimento que tem uma ação pelas pessoas. And I think it's the most important point, the mark of the beast. E para mim, esse é o ponto mais importante, porque é essa marca da besta. Okay, that's basically it. For this part here, the mark of the beast. The next part is to look at the name Quintus, but do you have any questions before I move Então, on? basicamente, falando da marca da besta, esse seria o ponto, mas eu quero ver se existe outra pergunta antes da gente passar para o nome Quintus. I do have. So, Gail. Aaron, going back to the July 18, the RNC convention. Então, voltando atrás para a Convenção Nacional Republicana, 18 de julho, And then when I look at the explanation that Wikipedia gives, olhando para a explicação que a Wikipédia dá para esse evento, where it says Trump accepted the party's nomination on July the 18th, onde diz que Trump aceitou a nomeação do partido, becoming the second Republican to be nominated 3 times for president after we know Richard Nixon and the dates, etc. se tornando o terceiro presidente a ser eleito depois de Richard Nixon e outros. So there already Trump accepts that nomination. Naquele momento, então, Trump aceita ser o candidato nomeado. And then when I go to Revelation 13:15, E quando eu vou para Apocalipse 13, verso 15, and it says, and he had power to give life unto the image of the beast. e diz, ele tinha o poder de dar... he had light. He had life. Então, ele tinha vida para dar poder à imagem da besta, That the image of the beast should both speak que a imagem da besta pudesse falar and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. e matar aqueles que não adorassem a marca da besta. And then verse 16, and he caused all, both small and great, E o verso 16 diz, e ele fez com que tanto grandes e pequenos, rich and poor, ricos e pobres, free and bond, livres e escravos, to receive the mark in their right recebessem hand. a marca na mão direita. Then I go back to where I said at the beginning, E voltando ao meu ponto inicial, the setting up of the image, essa estruturar a imagem da besta, for me, it already points on that date where it sets up the image of that beast, and it will cause these people to worship that image and take that mark. então o fato de que ele já tem esse poder já é uma construção dessa imagem da besta e é a causa para essas pessoas receberem essa marca. And I know this is literally where you see the many as the poor and the rich, everybody that actually agrees to this image and takes that mark. E poderíamos até dizer que, de forma literal, a gente vê esses ricos e pobres concordando em aceitar essa imagem da besta, receber essa marca. That's it. So can you just say, after all of that introduction, can you say your question so I know exactly what part to answer? Então, dito isso com o seu comentário, faça só a sua pergunta para eu saber que parte eu respondo. My question is, could July the 18th, A minha pergunta é, então, será que 18 de julho, when they actually crowned Trump quando eles coroaram Trump and Trump accepted it, e o Trump aceitou, be part of that image of the beast? significar que eles aí receberam a marca da besta? And then my other question is, sorry, you can answer that. Thank you. I can't.
Yes, I'm fine with that. Sim, eu não tenho problema com isso. And I could don't that, understand no, carry on, sorry. I don't understand all the stages to the image of the beast. Mhm. Eu não entendo todos os estágios até a marca da besta, But if someone said July 18 was setting up the image and crowning the king, mas se você me está dizendo que 18 de julho seria já a construção dessa imagem e colocando o rei no poder, I could accept that. eu até poderia aceitar essa resposta. But setting up the image and crowning the king is not Sunday law. Mas mesmo assim, coroar um rei não significa que seja uma lei dominical. Okay, we'll leave it at that. After setting up the image, Depois de você construir essa imagem, Sunday law is when it has life and then speaks. depois que a lei dominical ganha vida e fala. So the speaking is the Sunday law. Speaking is law. Então, falar seria falar essa lei dominical, a sua lei. So if you say July 18th is setting up the image, Então, se você diz que 18 de julho você ainda está construindo essa imagem, you're saying it can't be Sunday law, actually. você, na verdade, está dizendo que isso não pode ser uma lei dominical. Sunday law has to come after July 18th. So I'd agree. Porque a lei dominical teria que vir depois desse 18 de julho como um decreto. Okay, any other thoughts before we move on? Então, para continuarmos, um outro pensamento? Okay, we'll look at the name Quintus. Então, vamos olhar para o nome Quintus. When Elder Tess mentioned Maximum Gurgis, Quando a Anciates fala do Máximos Gurgis, it was, for your reference, it was on September 24, foi a 24 de setembro 2018, de 2018, in the morning class, Acts 27. numa aula da manhã sobre Atos 27. 53 and a half minutes. 1 minuto 53 e 30 minutos. And it just takes 2 minutes to go through them. E faltava 2 minutos para terminar a palestra. So in order to do that, she quotes A.T. Jones. Para fazer isso, ela cita A.T. Jones. And A.T. Jones is just representing Charles Rowling. E o A.T. Jones representa apenas o Charles. How do I do this now? Hold on. Você pode escrever o nome, talvez, o Charles quem? Would you write his name on the board, please? So I see if I said it right. Charles Rowling. Então, fala do Charles Rowling. Okay, so A.T. Jones and Rowling both say Então, tanto o A.T. Jones como o Charles Rowling dizem. in fact, let me share screen at this point. There you go, share. Okay. So this is what A.T. Jones and Rowling both say. Então, isso é o que o A.T. Jones e o Rowling dizem. The reputation of the Romans, A reputação dos romanos, beginning now to spread through foreign nations, começando a se espalhar pelas nações estrangeiras, basically by the war they just won against Pyrrhus, e com a guerra eles ganharam contra Pirro. and then skipping down a bit, Gabriella, Ptolemy Philadelphus O Ptolomeu Filadelfo sent ambassadors to desire their friendship. enviou embaixadores para desejar sua amizade. And the Romans were charmed to find it, they were pleased, in other words, by that.
E os romanos ficaram encantados ao vê-la solicitada por esse rei. Okay, I need to take a step back. Sorry. I knew I had to do something. Então vamos voltar atrás para antes de seguir com essa leitura. So this is what Elder Tess does in the harvest of the Levites. Então isso é o que a Anciatés faz na colheita dos levitas. She says increase of knowledge is 273 BC. Ela diz que o aumento de conhecimento é 273 a.C. And then, quoting A.T. Jones and Rowling, E depois, então, citando o A.T. Jones e o Rowling, they say the following year, Quintus went to Egypt. eles dizem que no ano seguinte o Quintus foi ao Egito. Okay, is everybody, it's important to understand that. Does anyone have any questions? Então, até aqui, vocês entenderam ou tem uma pergunta? I think we can move forward. Yeah. The- Okay. So back to the quote that Elder Tess was reading. Depois dessa citação que a Anciatés leu, In the second paragraph there, segundo parágrafo, an embassy was also sent from Rome to Egypt the following year. e depois também foi enviado de Roma ao Egito no ano seguinte. And then it lists the names, and the first one is Quintus Fabius Gurgis. E fala dos nomes, e o primeiro mencionado é o Quintus Fabius Gurgis. Okay. So because it said the following year, Porque menciona o ano seguinte, Elder Tess thought that must be 272 BC. a Anciatés pensou, então deve ser 272 a.C. But actually, if you scroll down to the footnote, Mas se a gente vai para baixo, para o rodapé, that's not what Rowling is saying. isso não é o que o Rowling está dizendo. Apparently, Elder Tess didn't check the footnote. Talvez a Anciatés ela não tenha observado o rodapé. So she made a mistake when she wrote 272 BC. Então, talvez ela cometeu um erro ao escrever 272 a.C. Okay, so you can see at the end of the first paragraph, Então, a gente vê no final do primeiro parágrafo, when Egypt sent ambassadors to Rome, quando o Egito manda embaixadores a Roma, there's a star, an asterisk, a gente vê que há um asterisco, a estrelinha, and that star at the footnote says 274 BC. e no rodapé esse asterisco diz 274 a.C., It says Ant JC 274. porque diz ANT GC 274, And that just means before Christ. que significa apenas antes de Cristo, Ante Jesus Christ. antes de Jesus Cristo. And then when it says the following year in the second paragraph, E no segundo parágrafo, quando menciona o ano seguinte, you can see the cross. a gente vê a cruz, And then it says the cross at the bottom is 273 BC. e embaixo mostra a cruz como sendo 273 antes de Cristo. Okay, any questions on that? Perguntas até aqui, alguém tem? Okay, so actually, if you do it the way Elder Tess's source does it, Então, se a gente faz isso da mesma forma que a fonte da Anciatés, it would be Egypt to Rome 274 BC, então seria Egito a Roma 274 a.C., Rome to Egypt 273 BC, Roma ao Egito 273 a.C., which means Quintus doesn't even go at Sunday law. That's impossible. o que significa que é impossível o Quintus ser colocado na lei dominical. Quintus goes at the increase of knowledge.
E teríamos que colocá-lo no aumento de conhecimento. So how many witnesses, how many things did Elder Terry use to get July at Sunday law? Was it just Quintus or was there a second witness? Sorry, was that too long? Então, quais são as outras testemunhas que a anciã Terry usou para colocar como quintus na lei dominical a 18 de julho? Because if it was only Quintus, you can't do that. Porque se a justificativa é apenas o nome quintus, você não pode fazer isso. So the whole case for putting July at Sunday law is false. Então, toda essa questão de colocar julho na lei dominical seria falso. If you're going to say Quintus means July, Se você vai dizer que quintus significa julho, then you've got to say something happened in July of the increase of knowledge. então você tem que dizer que alguma coisa aconteceu em julho do aumento de conhecimento. Whatever you think, maybe 2022 or something, I don't know. Quer seja 2022, não sei exatamente. Any thoughts? Algum pensamento? Okay, so you have no basis for putting July at Sunday law. Você Então- poderia repetir, por gentileza? Desculpa. So Gabriel is asking that you repeat that point again, please. Okay, so this is what Elder Tess's source actually says. Então, o que está aqui escrito é o que diz essa fonte utilizada pela anciã Tess. Which means Quintus goes at increase of knowledge. E onde a gente colocaria o quintus é no aumento de conhecimento. When she put it at Sunday law, she made a mistake. E quando ela colocou isso na lei dominical, ela cometeu um erro. So if you're going to use, if the only way you get July at Sunday law Então, se essa é a única forma que você justifica essa lei dominical, is putting Quintus here at 272, colocando quintus aqui em 272, that's actually not even true. That's error. isso nem seria verdade, seria um erro. And if that's your only reason to put July at Sunday law, E se essa é a sua única justificativa para colocar 18 de julho na lei dominical, then that whole case falls apart. então todo esse caso ele é desmoronado, seria falso. Does that make sense? Faz sentido? Eu acho que, pelo menos para mí, a pregunta es, ¿será que Tess no vio lo que você vio y se equivocó? So one of the questions could be, is it that maybe Elder Tess did not see what you saw and she made a mistake? ¿O él así vio y aún así decidió colocar esa data? Or she saw it and she still decided to put the dates in that order? I believe it's the first you said. She didn't see it. Para mim, eu acredito que seja a primeira, que ela não tenha visto isso. If you watch the clip, Porque se você vê a apresentação, she says in 273, Egypt sent ambassadors to Rome. porque ela diz 273, o Egito mandou embaixadores a Roma. And that's not what Rowland says in the footnote, as you saw. Só que como você vê o escrito, o Rowling não diz isso no rodapé. Then she reads, the following year, Rome to Egypt. E ela segue a leitura dizendo no ano seguinte. So using her own logic, she says that must be 272. Então, usando a própria lógica, ela diz, então isso deve ser 272. And she didn't sort of explain what Rowland said and then, say, but I don't believe that or anything like that. E ela não justificou depois dizendo, Rowling diz isso, mas eu acredito que seja assim, algo desse gênero.
Okay, so you don't have a case for July 18, zero case. Então, nesse caso, a gente não tem como apoiar 18 de julho, não tem caso para apoiar isso. Okay, so let me pull that up again. Okay, now you can see the references that Rowling uses. Então, aqui vocês conseguem ver as referências usadas por Rowling. Live is Livy. Viver seria Livy, That was a Roman historian. que é um historiador romano. And then it's Eutropius, another historian. Depois nós temos Utopias, que é um outro historiador. Valerius Maximus. O Valério Maximus. And the last one is Dionysius. E o último é Dionísios. And if you look up all of those references, E se a gente vê todas essas referências, none of them say 272 BC. nenhuma None of them delas diz 272 a.C. So both Rowling and his sources never mention 272 BC. Então, tanto Rowling como as suas fontes nunca disseram 272 a.C. So a number of people in the movement have researched this already. Várias pessoas no movimento já pesquisaram sobre isso. And none of us have found any historical reference that Quintus went in 272. E ninguém achou uma referência histórica dizendo que Quintus foi a 272. So you have A.T. Jones and Rowling. Então, nós temos o A.T. Jones e o Rowling. That say Egypt to Rome Que digam que Egito foi a Roma, was 274 BC. é 274 a.C. And then Rome to Egypt was 273 BC. E depois, Roma ao Egito é 273 a.C. And then you have Elder Tess who misreads it. Depois a gente tem a Anciates, que talvez tenha lido errado. It says Egypt to Rome, 273 BC. Que diz que o Egito foi a Roma em 273. So when Rowling says the following year, E quando Rowling diz o ano seguinte, she says it must be 272 BC. ela diz, então tem que ser 272 a.C. Okay, now this is what the people researching found. Então, as pessoas que pesquisaram acharam o seguinte: Every single historical reference that mentions the date cada referência histórica que menciona a data says Egypt to Rome 273 BC, diz Egito a Roma 273 a.C. Rome to Egypt in the same year. e Roma ao Egito acontece no mesmo ano. So Rowling is the only historian that anyone can find that says it happened over the course of 2 years. Então, Rowling é o único historiador que diz que isso aconteceu no decorrer de 2 anos. So I don't know where he got that from, Então, eu não sei de onde ele tirou isso, but it wasn't any of the references that he quotes. mas não é em nenhuma das referências que ele cita. And it's not found anywhere in any other historical source that all of us could find. E isso nem sequer podemos achar em nenhuma outra fonte histórica. So it seems like he just made an assumption, but I don't know.
Então, parece que de alguma forma ele assumiu que era assim, não sei. Any questions? Alguma pergunta? So there's 0 other references that say this. Então, não existem mais referências que digam isso. There's 0 references that say this. 0 referências que digam isso. And all other references either say this or don't specify. E outras referências que digam isso ou não sejam tão específicas. So this is just supporting evidence that you can't put July at Sunday law. That's impossible. Então, isso é evidência de que a gente não pode colocar 18 de julho na lei dominical. Seria impossível. Okay, I'm finished. Any questions? Então, da minha parte, eu terminei. Vocês têm perguntas? So questions that you have to answer. Então, perguntas que vocês teriam que responder. What's the physical action, the mark of the beast in the hand, Qual é a ação física, a marca da besta que é recebida na mão, on the date that you eventually decide on? na data que vocês eventualmente decidirem escolher? That's the mark of the beast part. Essa seria a parte da marca da besta. And if you still believe July 18th, why? E se vocês ainda acreditam em 18 de julho, por quê? Any last thoughts, or should I close, or what? Alguém tem algum pensamento, alguma pergunta? Se não, a gente vai encerrar. I think we can pray. Se a gente tentar responder essas perguntas, ou pesquisar essas datas, a gente pode contatá-lo? So the question is that after they do some research or they find other dates or anything, can they contact you? Yes, of course, and please do. Sim, por favor, façam-no. I'm very happy. Someone asked me once, very recently, Recentemente, alguém me perguntou what would you do if you got proven wrong? o que você faria se provassem que você está errado? And I just said I would issue an immediate public apology. E eu disse que eu iria pedir desculpas publicamente logo de imediato. Then I would present at length why I was wrong. E depois eu iria dizer, então, por que que eu estou errado? How I was wrong, where I went wrong, etc. Por que que eu estava errado, onde eu errei, etc. Because my appeal and suggestion to you Porque o meu pedido, ou a minha sugestão para vocês, is the most important thing, é a coisa mais importante, is to be objective and not subjective in this situation, this investigation. é ser objetivo e não subjetivo fazendo essa investigação. You know what it's like when you love a doctrine or whatever, Vocês sabem como é quando a gente ama uma doutrina, ou seja o que for, when someone proves it wrong, your emotions get involved. porque quando a gente ou alguém prova que você está errado, as suas emoções elas se envolvem. Start feeling uncomfortable or angry or disappointed, whatever it is. Você se sente desiludido, fica chateado, desapontado, seja o que for. But no matter what your feelings are doing, you have to go with the evidence. Mas seja o que for que estejam causando as suas emoções, você tem que ir para ser objetivo. There's people who love their Sunday church and their Sunday keeping family. Tem pessoas que amam a igreja e as suas famílias que guardam, por exemplo, o domingo. When you present the Sabbath to them, E quando você apresenta essa questão do sábado para essas pessoas, it makes them feel bad. elas se sentem mal, They just ignore you and keep going to church on Sunday. elas te ignoram e continuam indo para a igreja no domingo. In that situation, it will cost them their eternal life.
E nessa situação, isso custa a salvação dessas pessoas. If your feelings tell you you don't like a certain study, Se você ainda sente que você não gosta de um certo estudo, can't just ignore it and keep believing July 18th or whatever. você não pode também simplesmente ignorar e continuar a acreditar, por exemplo, em 18 de julho. Okay. Should I close or Mais alguma pergunta, algum comentário? Gabriela, ¿cómo él interpreta la palabra Maximus? How Ele do you falou um pouco, interpret the word Maximus? Could you elaborate a little on that? so I don't. Então, eu não interpreto isso. I don't innovate. I'm no good at it. Eu não sou bom com isso. What I think Elder Test did, and I don't know, O que eu acho que talvez a Anciã Tess tenha feito, eu não sei. she didn't even mention the name Quintus. Ela nem sequer mencionou o nome Quintus. She brought out the meaning maximum flood. Ela trouxe o significado de máximo dilúvio. And I'm guessing that she was just thinking E eu acho que ela estava apenas pensando Rome comes in like a flood in the Bible. que Roma na Bíblia viria como um dilúvio. That would be the Sunday law. That would make sense. E seria a lei dominical, que faz sentido. But if you're Elder Parminda Então, se você é o ancião Parminda, and if you want to interpret that as a symbol, that name, e se você quer pegar nesse símbolo, nesse nome e interpretar como símbolo, he said it means maximum vote. ele diz que significa voto máximo. Others will teach differently to Elder Parminda. Outras pessoas vão ensinar de forma diferente que o ancião Parminda. I think they say it means spheres of influence. Is that right? Eu acho que outras pessoas dizem que é esferas de influência. And maybe a flood of false doctrines. E talvez uma inundação de doutrinas falsas. So at our Sunday law test, Então, no nosso teste de lei dominical, you've got Elder Parminda's methodology você tem a metodologia do ancião Parminda in opposition to somebody else's methodology. em oposição com a metodologia de uma outra pessoa. Does that make sense? Faz sentido? Se eu sigo a lógica do Ancião Parminder, ele fala máxima votação. If I follow the logic of Elder Parminda, it says maximum vote, Mas eso máximo también es interpretable porque puede ser interpretado de forma cuantitativa o cualitativa. but you could interpret that maximum as quantity or quality. Cuantitativa, cantidad de votos, When we say quantity, would be the quantity of votes, o cualitativamente puede ser de que tenga unas características que lo hacen más importantes sin la necesidad de votos. or in quality, where we have characteristics that make it more important without needing a lot of votes. Porque Eli en un estudio anterior falou quantitativamente que o 5 de novembro tinha muitos votos. Because in a previous study, Elder Parminda had said that the No, fifth, para mí no, Eli. Aaron. sorry, not Elder Parminda. In a Pardon. previous study, you had said that the 5th of November had a great number of voting. Yes, but all that time I knew you couldn't use Quintus to time set. We've never done that before. Ainda assim, a gente não poderia usar o Quintus para marcação de tempo, porque a gente nunca fez isso antes. And Parminda wasn't saying that that is what it means. E o Parminda também não Fica estava bem. dizendo, talvez, que isso é o que significa. Okay, sorry, I said that wrong. Eu disse isso de forma errada. Parminda was just doing an exercise in interpreting a symbol.
O que Parminder estava fazendo era um exercício de interpretar um símbolo. I could have said, if my name was a symbol, how would you interpret it? Eu poderia dizer, se o meu nome fosse um símbolo, como você iria interpretar isso? And then we look up the meaning of Aaron, the meaning of Brett, the middle name, and the meaning of Sen. E a gente teria que ver o significado de Aaron, o significado de Brett e o significado de Sen. And Parminder would do his methodology and probably come up with a symbol, meaning. E o ancião Parminder iria usar a metodologia e talvez iria descobrir um significado, um símbolo para isso. So that's what he was doing on that day. E era isso que eu estava fazendo nesse dia. Well, I don't suggest you go into, say, 2022 or whatever, looking for some kind of maximum vote. I don't think you can do that. Mas eu também não acho que você pode ir para 2022 e tentar procurar significado de voto máximo. Tengo otra pregunta. E has another question? En Fiji, o ancião Parminder, ele iba a falar que a crise interna, o rei do Sur, é importante. So in Fiji, Elder Parminder mentioned that when we speak internally, the crisis of the king of the south is important. E ele iba a falar. E alguém le pergunta, ¿desde cuándo hacemos eso? E ele iba a falar desde agora. And someone questioned him, since when do we do that? And he says, since now. E ele fala, sempre foi assim, só que agora lo vemos. And he said, we have been doing that, but only now we have seen it. Porque você está falando que Terry não pode usar um nome da data, porque nunca se fez antes. Because you're saying that Elder Terry cannot use a name to prove that because we had never done it before. Eso. So that's it. We've never used a name to time set. Nós nunca usamos um nome para marcar tempo, We've used names as symbols loads. mas nós usamos vários nomes como símbolos. Mas por que não pensar que agora sim? The question is, why couldn't we use that now, even if we didn't do it before? Okay, so I'll answer it. It's not a good answer. Vou te dar uma resposta, mas que não é uma resposta tão boa. I'm just going to say, Sunday law is your final test. Mas eu vou dizer que a lei dominical é o seu teste final. Or if you prefer, I'll use Ellen White's words and the great test. Ou, como diz Ellen White, foi o grande teste. And when you get tested at the end of a course, Quando você é testado no final de um curso, you get tested on what you studied during the course. você é testado naquilo que você estudou durante o seu curso. So if I do a course on how to bake cakes, Então, se eu for fazer um curso de como fazer bolos, I'm going to learn all the different ways you can bake a cake. eu vou aprender várias formas de como fazer um bolo. And then on my final test, E no meu teste final, you know, you turn over your paper and you get the question. eu viro a página e tenho a minha pergunta. It's not going to say, bake a Christmas dinner. Não vai dizer cozinhar no jantar de Natal, You can only be tested on what you've learned. porque você pode apenas ser testado naquilo que você aprendeu. So it's going to say, bake a vegan cake with these ingredients or whatever. Então, vai dizer como fazer um bolo vegano, use esses ingredientes, seja o que for. So that's my answer and I do believe it, Então, essa é a minha resposta e eu creio nisso, but it doesn't make any difference. mas não faz diferença. Because the only point of this name is it identifies July 18th, supposedly. Porque o único ponto desse nome é identificar 18 de julho, aparentemente. But actually it doesn't. You can't use it for July 18th. Mas, na verdade, você nem consegue usar isso para 18 de julho. So that's my only point. That July, if you're going to, yeah. Okay, comprendo o punto, mas quiero seguir la lógica do test e do bolo. Então,
So he understands your logic, but he wants to speak more about the test where you speak about the test and the baking. Cuando Terry fala sobre quintus es en mayo 2024. When Elder Terry speaks about quando fala sobre o quê, perdão? Sobre quintus. When she speaks about Quintus, she talks about May 2022, 24. Você fala que para esse momento já é o grande teste, as pessoas têm que ter toda a informação. So, but you are saying that that moment is the big test and people have to have all the information. Mas o ancião Parminder vai falar que o grande teste é na período da chuva seroja. And then Elder Parminder says that the great test is the period of time of the latter rain. Ou seja, aún não está o exame final. Sure, I'm okay with that. All I'm doing is using the logic of second selected messages 80.4. Eu concordo com tudo isso. A única coisa que eu faço é usar a lógica de Mensagens Escolhidas, volume 2. And what you said, Elder Parminder says makes sense. O que você disse, o ancião Parminder disse, faz sentido. In the 1888 model, Com o modelo de 1888, the Sunday law gets passed into law. a lei dominical ela é colocada como uma lei. And then as each Sabbath goes by thereafter, E depois, a cada sábado que passa desde essa data, you're being tested on whether you keep Sabbath or Sunday. você vai ser testado se você guarda o sábado ou o domingo. So the Sunday law is still the great test, but you're showing afterwards whether you passing or failing. Então, a lei dominical segue sendo esse grande teste, mas só depois você mostra se você está passando ou se você está falhando. And you have until Daniel 12:1. E você tem até Daniel 12:1. That's never changed. We always taught that, and I agree. Mas isso nunca mudou. A gente sempre ensinou assim e eu concordo. I think I saw a little clock. Are we calling time? Então, a gente já ficou sem tempo, Gabriel? Well, it kind of depends on you. We would have now 1 hour 15, but if you want to go some extra time for questions, that's fine with me. Just you need to make it work with your subsequent study. Yeah, it's okay. I have plenty of time before the next study, actually. So any questions, fire away. Então, o Aaron ainda tem um pouquinho de tempo antes do próximo estudo, que não vai ser conosco. Mas se vocês têm outras perguntas, comentários. Aaron, Acts 27, the whole history on Acts 27 that Elder Tess brought. Então, toda essa história de Atos 27 que a Anciã Tess trouxe, would you say it's a good direction to continue looking at to get to where we want to know on the Sunday law? você diria que é a direção que a gente deve tomar ou estudar para responder à lei dominical? Because we have the number 273 BC. Porque ela aí já coloca essas datas, 272 a.C. And like you did speak about 272 BC. E como você mencionou, 272 a.C. And yes, when I looked at it, she did only mention Maximus as Maxim and Gurgis as flood. E ela realmente só mencionou Maximus como máximo e Gurgis como inundação. So my question is, looking at Acts 27 is important. Então a pergunta seria que olhar para Atos 27 é o caminho, é o mais importante? Because there's a lot of information in that. Porque aí por si só já temos bastante informação. So one quick side point. Então um ponto rápido. 272 BC is still Sunday law. 272 ainda é uma lei dominical. Because that's still Argos when Pyrrhus died. Porque ainda é Argos quando o Pirro morreu. The only thing I'm changing is you just can't put Quintus then, that's all. A única coisa que eu estou dizendo é que você não pode colocar Quintus aí. Okay, now I'm going got- to show you
Now I'm going to say probably the most controversial thing that I say over the years. Então, talvez você diga que isso é a coisa mais controversial que eu digo ao longo dos anos. And you can disagree, it doesn't make any difference to this study. Você pode discordar, não faria diferença para esse estudo. But I don't encourage people to try and develop original studies of their own. Mas eu não encorajo pessoas a tentar desenvolver estudos por si só. I've been in the movement 29 years. Já há 29 anos que eu estou nesse movimento, And in 29 years, I've only ever seen a messenger in their dispensation innovate any message. e durante esse período de tempo, eu só vi um mensageiro dessa mensagem inovar a sua mensagem. Everyone else that tried it basically came up with error. Todas as outras pessoas que tentaram fazer isso, elas trouxeram um erro. There's only one exception, Só com uma exceção, and that's Kimberly and Chawatu, if you remember them. que é a Kimberly, and who was the other person? Chawatu, so you don't need to translate it, it's his name. Ok. Então, só duas outras pessoas tentaram fazer, mas erraram. And they discovered Raphia and Panium in Daniel 11, 11 and 15, I think. Na verdade, foram pessoas que descobriram Raphia e Panion em Daniel 11. And then they got the rest of their entire message completely wrong. E depois o restante da mensagem estava completamente errado. So I don't encourage people to innovate, but feel free to go ahead. You don't have to do what I say. Então, eu não encorajo as pessoas a pegarem e fazerem estudos por si só, mas isso é o que eu acho. Você pode fazer como você quiser. Outras perguntas? Comentários? Okay, so maybe we should pray. Okay, let's pray. Então, vamos terminar com uma oração. Almighty God in heaven, Deus Todo-Poderoso que estás nos céus, we pray you'll help us to be objective and not subjective. que nós possamos ser objetivos e não subjetivos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.